Vamos começar. Isso. Então, eu só queria trazer esse slide aqui, porque a última pergunta acabou tocando na escala espírita, né? Só para a gente poder rever, né? A escala são 3 ordens, né? E nós somos qual ordem, gente? Terceira. Nós estamos no primeiro degrau. Exatamente. Aí tem a segunda ordem e a primeira ordem. É o que nós estamos tentando aqui, que é o que predomina, o que caracteriza essa primeira ordem, essa propensão para o mal. A gente tem um certo impulso para defender nossos próprios interesses, né? E é a predominância da matéria sobre o instinto. É o que nós estamos tentando, vamos dizer, domar os nossos impulsos, nossas paixões, os nossos instintos, para a gente ir para a classe segunda, que é o espírito, são os espíritos bons. E primeira ordem, só o Cristo. O Cosme Massi, ele nos aconselha, quem tem dúvida, que é da terceira ordem, é só experimentar o que você sente quando alguém pisa no seu pé de propósito. Se você for em cima da pessoa ter vontade, é primeira ordem, é terceira ordem. O espírito bom, ele sente apenas a dor. A raiva vem e ele já domina ela, né? Ele fica com a dor. Nós não, nós ficamos magoados, irritados, e quer tirar limpo, e se quiser pode pisar no pé do outro, e aí vai, nós vamos nessa toada aí um tempão, tá bom? Isso acontece com várias coisas, né? Que nós podemos testar isso. Então, a gente está no capítulo 5, no último texto. Só relembrando, a Joana está falando da dicotomia que nós temos no nosso sistema psíquico entre o inconsciente e o consciente. Ela está trabalhando um conflito. Nós temos vários conflitos que às vezes a gente não percebe e ela vem trabalhando isso. E esse conflito é entre o ter e o ser. E ela já veio trabalhando conosco que esse conflito entre T e C acontece por processos educativos, né? Então, ela vem falando da questão da criança não ser aceita pelo que é, porque a nossa educação ela é castradora, né, de recompensa e prêmio. O que quer dizer isso, gente? Esclarecer melhor isso. Não é que a mãe dá um presente como recompensa, é o olhar de aprovação. Entendeu? E como eu não trabalho a minha sombra, quando eu vejo a sombra no meu filho se manifestar, eu recrimino, eu tenho um olhar vamos dizer assim, de desaprovação. Não é uma coisa, não é uma mensagem, não é um discurso, não é que compra um presente na loja e premia. Tá? A criança busca esse olhar de aprovação, de amor, né? Dos pais, isso é importante. Então, nessa troca é que a gente acaba não aceitando a sombra da criança, e por isso que aquilo que é considerado feio fica no inconsciente e a criança adapta à expectativa do meio que ela é criada, e isso faz a dicotomia. Tá? Ela distancia de quem ela é. E todos nós somos frutos dessa educação, e como é difícil para nós quando a gente se depara tendo raiva, tendo ciúme, tendo inveja, quanta culpa a gente sente, como sujeira a gente sente quando a gente se depara com essas emoções por causa de um processo educativo, né? E a outra coisa que a Joana veio trazendo é a questão de Deus, né? Porque aí ela fala dessa projeção da criança nos pais, dessa educação religiosa incorreta, né? E a gente viu que é do elemento feminino,
está ensinando a criança a orar, ensinar os conceitos de Deus, e ela fala desse Deus interior, desse Deus criador, que a gente tem que passar esse conceito correto para a criança, porque ela fica com essa imagem antropomórfica de Deus que ela criou a partir da imagem dos pais, e quando vem os conflitos da vida, ela espera que esse Deus resolva as coisas para ela, e ele não resolve, não tem um milagre que ela espera, e ela acaba rompendo com esse Deus antropomórfico, sem ter outra coisa para vir no lugar, né? E assim a gente vai entrar agora na questão da culpa. Página 131. O conceito de culpa seria examinado sem castrações, demonstrando que é perfeitamente normal a sua presença, resultado inevitável do cair em si, após comportamentos irregulares, aceitando-a e liberando-a por intermédio da reabilitação, do processo de recomposição dos danos que foram causados pela presunção ou pela ignorância. Então, gente, vamos pegar aí na questão da criança, né? Então, ela fez algo errado, ela deixou cair o leite no chão, quebrou o prato, que ela ajude você a corrigir o erro que ela fez, catar o prato, limpar o chão, e está tudo resolvido. A gente pune a criança, ainda não ajuda ela a consertar o que ela fez de errado. Então, isso é castração, né? Essas normas muito rígidas, que não têm flexibilidade, que não olham o fato em si. Então, a gente não sabe lidar com a culpa. A criança sente a culpa na hora. E é muito interessante, até os bichinhos, não sei se vocês já viram as imagens de casa, quando eles derrubam, que ele faz uma bagunça, o olhar dele, ele sabe que ele fez errado. É o que a Joana está falando. Isso é normal, porque vem do saber que eu fiz errado. Né? E se eu não tivesse isso, é que estaria errado. Né? Eu não teria esse regulador que me indica que eu pisei na bola. Né? Então, é também uma questão educacional como eu encaro os meus erros. Se eu me encaro de uma forma muito punitiva, muito severa, muito recriminadora comigo, então eu não estou sabendo lidar com o erro, né? Com a culpa, porque do erro vem a culpa. E a Joana vem trabalhando o livro inteiro essa questão, como eu olho o erro, como eu lido com ele, né? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Passa para ela. Não. Então, gente, então essa questão da culpa, tá? Então ela fala que sentir culpa é normal. Eu vou pisar na bola, minha consciência vai acusar, ok? Mas como é que a gente libera da culpa? Responsabilidade, né, Vânia? Ô, Responsabilidade. Vânia, mas a gente tem esculpido no inconsciente essa necessidade de punição. Isso é antigo em nós, né? E tudo Não fruto, só pela nossa educação atual, que eu digo, sim, mas né? também questão religiosa, que é o que ela Sim, traz para a gente aí também, é, né? Tinha uma questão de uma punição que vinha também desse Deus punitivo, do inferno, né? Tinha essa questão também. Todos nós reencarnamos na Idade Média, era o que se sim, pensava, né? Então, Inclusive a oração, né, gente? Aquela oração na Igreja Católica, eu não sei direito, mas eu sei que eles falam assim, minha culpa, minha máxima culpa, isso já tá, isso parece que vai entranhando cada vez mais. Eu não sei direito a oração, mas eu já ouvi isso um monte de vezes. Quem é, quem tinha, for católico aí sabe.
E ainda tinha pior, que era a oração para pagar um pecado. Então, a oração era um castigo, né? Isso, também. E É isso. também você tinha culpa, você não tinha nem culpa. É uma coisa confusa, porque você ia lá, falava seus pecados, depois te dava seus pecados, e onde é que ficava a culpa? Onde é que ficava o erro? Onde ficava? No E o interior, em algum lugar, né? e o problema, gente, é a questão da culpa inconsciente, né? Sim. Porque o que a Jona está falando aqui? Para liberar da culpa, o que é preciso? É a responsabilidade, mas reabilitar. A Habilitação. responsabilidade é eu assumir, né? Mas eu preciso reabilitar. É reabilitar em mim o porquê eu errei. Por que eu errei? Tem algo aqui em mim que eu preciso trabalhar. Mas também ir atrás de consertar o erro, né? E recomposição de danos. São as duas coisas. Aí eu me livro da culpa. Então, se eu vou e essa pessoa de autoridade fala comigo, você está liberada do seu erro, a culpa vai para o inconsciente, mas ela está lá. Porque minha consciência espiritual não aceita a regra humana, ok? É isso que eu fiquei pensando, porque ela vai para algum lugar. Porque a moral, ela existe, né? Nós temos consciências dos erros. Então, ela vai ficar cristalizada em algum ponto. Por mais que a gente tente falar, não, me liberaram da minha culpa, do meu erro, mas ela tá lá, né? Ela está lá Aí no vai inconsciente. aparecer em algum ponto, adoece, em algum ponto ela vai surgir. Ou pesadelos, né? Ou ansiedade, compulsões, tem mil maneiras dela aparecer, né, gente? Então, aí o que a Joana vai falar para nós aqui? Vamos ver. Despertar do espírito. Só um minutinho. Assim, deixa eu ver se eu não pulei nada, não, né? Não. Tá. É. Despertar do Espírito, capítulo 2. Se o indivíduo não possui interiormente nele esculpido um código moral para o comportamento, vagueia entre a irresponsabilidade e as psicopatias pessoais e as sociopatias no grupo a qual se encontra. A culpa terapêutica evita que o paciente se lhe agarre, transformando-a em necessidade de reparação do delito, assim derrapando em situação patológica. Trata-se apenas de uma plena conscientização de conduta, com vistas à vigilância emocional e racional para os futuros cometimentos. Então, gente, olha para você ver. Se o indivíduo não possui interiormente nele esculpido um código moral para o comportamento, esse código moral é dado pela sociedade. Pela minha educação, eu interiorizo os códigos da minha sociedade que eu moro e dos meus pais, tá? Esse é o código superficial. Mas existe um código moral mais interior que todos nós temos, que é na nossa consciência espiritual, está gravada a lei. E aí, quando a gente chega nesse pessoal, o psicopata e o sociopata, a teoria mais aceita que eles não sentem culpa, por quê? Porque eles tiveram uma grande culpa. Então, eles se partiram, tá? Então, essa é como se ele tivesse criado um núcleo dessa culpa, e por isso ele não sente a culpa agora. Ele fragmentou, exatamente, ele fragmentou por causa de uma grande culpa. É essa a teoria mais aceita. Fragmentou. Ele não tem acesso. Então, por exemplo, a gente já viu descrição, eu não vou lembrar aqui o livro, de um cara que matou a mãe num assalto, que ele não sabia que era a mãe, isso praticamente enlouquece ele, né, dessa dor de ter matado a mãe. Então, ele parte o sistema psíquico dele
Igual a gente é partido hoje, nós somos fragmentados, o neurótico é fragmentado, né? Então todos nós somos. Então o que que acontece? Ele isola isso. Então ele não sente culpa nenhuma. Mas inconscientemente tudo isso que ele está fazendo está sendo gravado. Uma hora ele vai ter que cessar esse nível, vamos dizer, esse núcleo que ele isolou, tá? E é uma culpa tão grande que o ego não dá conta dessa culpa, de elaborar essa culpa. Então, ele renasce, mas ele renasce não tem culpa, é o sociopata, psicopata. Não tem cura durante essa vida, tá? E aí se supõe que esse não ter culpa já é uma tentativa de cura, para ele poder esquecer mais, para depois se desenvolver mais, para depois voltar lá. Porque ele não tem, não, vamos dizer, não tem acesso. Só explicar o que é esse partido. Quando nós somos criança, que a gente passa aqui, por exemplo, por uma coisa muito pesada, que seja vamos dizer, um assédio sexual de uma criança, um abuso sexual, né? Então, isso é uma experiência forte demais. Então, isso a criança não dá conta de lidar com isso. Então, esse núcleo é afundado, que a gente chama recalcado, vai para o mais fundo da psique dela, e às vezes ela não lembra que ela foi abusada, tá, gente? Não lembra. Então, ela tem sintomas. E aí, na medida que desses sintomas, indiretamente, ela pode voltar, né? Então, ela pode ter sintomas, por exemplo, em determinados cheiros, com determinadas cores, de alguma coisa que ela escuta, uma música que ocorreu na hora, entendeu? Lá no processo do abuso. Então, às vezes, são pequenas coisas que vai mostrando que tem algo recalcado, e tem que, com muito cuidado, ir aproximando desse núcleo para ser trabalhado, tá? Porque o ego dela não dava conta. Então, isso acontece também. Supõe-se que seja esse o processo que acontece com o sociopata e psicopata. Ele tem a consciência profunda do espírito, onde está gravada a lei de Deus, mas ele fragmentou por causa de uma culpa muito grande. Mas aí, igual você falou, ele vem, né, nessa vida, ele não tem acesso, né? O que ele fez não sente culpa. Mas As ações dele aqui, ele não tem culpa. Vamos dizer assim, ele não sente culpa, pois é, porque ele é um doente. mas isso que eu fiquei sem entender. Porque, igual você falou, aí, temporariamente ele não sente culpa, não é? Mas aí, e tudo que ele está fazendo nessa vida, né? De Tudo ruim, vai não para o vai pesar inconsciente. mais depois? Não, tudo vai para o inconsciente dele e depois ele vai ter que arcar com isso. Aí a culpa dele não vai ser maior, por exemplo, né? Não, maior eu não diria, né? Mas eu diria assim, que é tipo assim, você bebe e bate o carro, você é mais culpado, porque você podia não ter bebido, né? Mas não anestesiou a consciência, Uhum. entendeu? Então, vamos supor assim, um exemplo para ficar mais claro. Se vamos dizer assim, eu bebo e aí eu chego em casa, tem uma cena de ciúme e mato a minha mulher. O álcool ajudou a anestesiar a minha consciência, por isso que eu fiz aquele ato, e você não é responsável por ele? É. O psicopata, a mesma coisa, ele fragmentou, porque ele não estava dando conta das consequências do ato que ele fez deliberadamente. Então, os atos que ele faz com a consciência anestesiada, ele vai ter que arcar com ele. Mas ele não arca com ele agora, porque agora ele não sente culpa. Mas aí não seria algo, assim, digamos, ruim? Porque ele já tem, né, o que ele fez no passado, né? Que ele não se lembra, uma culpa muito grande. Sim. Aí ele não está se lembrando nessa. Aí ele vai fazer um tanto de coisa também muito grave. Uhum. Aí quando ele desencarna... A maioria, gente, dos psicopatas não são assassinos, tá? Eles são manipuladores, eles não são assassinos. É uma minoria que é assassino. Eu passo o microfone, gente. Então, só explicar uma coisa: a maioria dos psicopatas, dos sociopatas, não são criminosos, gente. Eles não são assassinos, é uma pequena parte que vira.
tá? Não, eles são manipuladores. Às vezes, manipuladores, eles vão dizer, usam as pessoas para conseguir os objetivos dele, ele não consegue se envolver emocionalmente. Então, E a gente, ô Vânia, a gente pode ter traço de sociopatia sem ter sociopatia, né? sim. Sim, como é que é, Júnior, que você A falou? gente ter traços na nossa personalidade de Traço, sociopatia sem sim. ser sociopata, né? Porque nós somos fragmentados, gente. Porque, como eu estou centrada no meu orgulho e egoísmo, eu uso as pessoas, mas eu uso num determinado nível, inconsciente. Ele não, ele usa deliberadamente. Qual que é a tentativa de cura? É ele vir aqui, o que a gente entende pode estar completamente errado, tá, gente? Então, ele vem para uma vida onde ele isola aquele núcleo de novo, recomeça de novo, e possivelmente vai dando a ele um amadurecimento para, em um determinado momento, poder ter com esse núcleo. E, gente, isso acontece com todos nós. No movimento espíritas, quantos inquisidores tem? E quem é que está se vendo com os crimes da Inquisição? Ainda não. Está aprendendo, está amadurecendo, está lá no fim do auditório. Vai vir, na hora que você tiver condição de lidar com o crime que você fez. Só que ele faz isso, vamos dizer assim, isso é feito com a gente por misericórdia, tá? Como diz Kardec, não se coloca fardo pesado em ombro frágil. A pessoa não tem como lidar com essa culpa, fica lá mais atrás, vão lidar com outras questões, ter algumas reencarnações, vão adquirir sustento, vão dizer assim, o ser já amadureceu um pouco mais para depois pegar aquela coisa mais pegada, sabe, né? Só que ele faz isso por conta dele mesmo, como uma forma de fuga, mas automático, entendeu? A culpa foi tão grande que ele fragmenta a psique dele. E esse processo que eu estou contando que acontece conosco, acontece por caridade da espiritualidade. Ela não tem condição de lidar com isso, ela vai ficar parada, que nem uma barata tonta, só na culpa, entendeu? Então, põe lá no fundo, deixa lá, vão deixar ela, reencarna, aprende, amadurece, resolve outras questões menorzinhas. A hora que ela estiver mais fortalecida, ela lida com isso. Tá? O fragmentário todos nós somos fragmentados, tá, gente? Quando nós saímos da nossa neurose, integrar os conteúdos inconscientes no consciente, a gente deixa de ser fragmentário. E ela está contando aqui que essa dicotomia ou fragmentário é a mesma coisa, nós temos uma. E é isso que faz o conflito entre o ter e o ser. É uma das dicotomias. Eu tenho um conflito entre o bem e o mal, entre o ter e o ser, entre a justiça e a injustiça. Eu tenho vários conflitos dentro de mim. Essa dicotomia. Minha mente é fragmentada, tem esses conflitos. Aqui, nesse capítulo, ela está lidando com um específico, que é entre o ter e o ser. É entre os meus impulsos da sociedade que eu vivo, que aclama, que pede, que eu gosto, que são o ter, que é ser famoso, é ser rico, é ser jovem, é ter tudo, é ter poder. Esse é o ter. A sociedade clama por isso. E o meu espírito, o que eu programei, foi reencarnar para desenvolver o ser. Então, tem um conflito aí. E em cada escolha que eu faço, eu estou revendo e fazendo escolhas em relação a esse conflito. É isso que ela está trabalhando aqui, para mim ser integralmente, que é o nome do título do texto, eu tenho que acessar esse conflito entre os interesses do ego, que é o ter, e os interesses do self, ou do espírito eterno, que é o ser. Ô, Vânia, Oi. essas pessoas fundamentalistas, por exemplo,
que matam muitas pessoas e eles não têm a noção, eu acho, eles não se acham culpados de nada, que aquilo é normal. Isso são o quê? Sociopatas? Não sei, eu posso te dizer de um fundamentalista que nós temos o estudo dele em Paulo Estevo, chamado Saulo. Então, você vai ler lá que o fundamentalista é aquele que tem muitas dúvidas sobre sua fé. É só você chegar lá e ver o que Emmanuel descreve sobre Saulo. Então, gente, aquilo que eu duvido muito, eu quero obrigar o outro a acreditar, porque eu não acredito inconscientemente, entendeu? Aí eu uso a força para obrigar o outro a acreditar, por causa da grande dúvida que eu tenho dentro de mim. Deve existir psicopata e sociopata aproveitando disso? Ah, tem, mas ele não faz isso pelos outros, ele faz isso por ele. Deve ter lá defendendo algum interesse dele, deve ter. Então, vamos voltar, né, gente? A Joana fala de uma culpa terapêutica, né? Então, existe aquela culpa que a gente fica lamentando, e não faz nada, só fica se machucando, se machucando. Então, eu trouxe esse texto para a gente ver que existe uma culpa terapêutica. Aí vocês conseguem ver a característica dessa culpa? Uhum. Então, é uma consciência, né? Uhum. Conscientização, e você está focado. Justamente, Fala aí. focado, que está aqui, né? A culpa terapêutica é uma plena conscientização de conduta com vistas à vigilância emocional e racional para os futuros cometimentos. Isso é uma parte dela, mas tem uma coisa muito importante na culpa terapêutica aí. Exatamente, mas antes disso, tem mais uma outra coisa. Não se agarrar à culpa. Não deixa você agarrado na culpa. É uma culpa que vem que nem um sinal de alerta, um alarme. Tocou, você entendeu que você pisou na bola? Entendi. Então, eu já parto para quê? Olha bem, a reparação do delito e essa questão da conscientização, porque eu errei, vão procurar o meu erro, usar aquele erro como um processo de autoconhecimento para evitar futuros cometimentos. Então, o que é mais importante, gente, a culpa todos nós temos, a nossa imaturidade é que a gente fica agarrado nela e fica nesse lamento, nessa lamuriação, e o que é pior, se machucando, ao invés de sair para conscientização, para reparação. Então, o que Joana faz? A culpa terapêutica, ela chegou e passa rápido, porque eu já passo para reparação e para conscientização. Na verdade, Vânia, eu acho que a pessoa que, quando a gente fica mastigando essa culpa, é porque você não quer olhar para você. Você vai continuar remoendo uma coisa porque é mais fácil do que você se olhar, reconhecer um problema e tentar trabalhar ele, né? Porque essa culpa que não é terapêutica, eu culpo o outro, eu culpo qualquer coisa, menos a mim mesma, né? É isso. Quer dizer, é uma forma infantil Infantil, isso. de reagir e fuga da responsabilidade, porque enquanto eu estou nessa lamuriação, nessa negócio, eu não preciso fazer nada para consertar. Porque eu não entro no processo de consertar o erro que eu fiz, e nem de encontro comigo mesmo, que é muito mais difícil. Ok? Identificada, surge o imperativo do auto-perdão, através do qual a racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz, sem punição, nem justificação doentia, mas simplesmente de gestão psicológica do mesmo. Então, para aí um tiquinho, gente. Ó, ela fala que tem que ter o auto-perdão, então eu tenho que aceitar. Eu errei, eu sou humano, eu errei.
Mas eu tenho que entender o processo sem punição nem justificativa. Então, não tem que me punir, mas também não tem que ficar dando desculpa porque eu fiz. Eu fiz isso porque fulano falou aquilo, eu fiz isso porque fulano fez aquilo, entendeu, gente? É porque eu estava nervosa, é porque eu estava chateada, é porque eu estava cansada, foi porque fulano gritou comigo. E tudo é justificativa, não tem justificativa. Não fica dando justificativa. Volta para dentro de você. É isso que ela está falando. E tem esse auto-perdão e esse processo para o entendimento do ato sem punição e sem justificativa. Após o auto-perdão, Digestão, entendeu, gente? Digestão. É voltar no ato, passar por ele, entender o que estava por trás, a intenção, a emoção que me moveu, o que estava por trás daquela emoção, qual a interpretação que eu dei para que eu surgisse aquela emoção. Após o auto-perdão, surgem os valores da reabilitação, que facultam o enfrentamento das consequências desencadeadas pelo ato praticado. Necessário seja entendido que o auto-perdão, de forma alguma, anula a responsabilidade do feito perturbador. Antes, faculta a avaliação equilibrada da sua dimensão e dos recursos que podem e devem ser movimentados para minimizar-lhes ou anular-lhe as consequências. Aqui, ó, surgem os valores da reabilitação, porque através do erro eu mergulho em mim, eu posso mudar, e aí vem os valores, né? Na aceitação do que eu fiz, do porquê eu fiz. E esse entendimento, gente, esse conflito entre o que eu acho que eu sou e o que eu sou, é que amadurece a minha consciência, que me dá essa consciência dos atos que eu fiz e do porquê eu fiz. Então, eu tenho que digerir isso, né? E ela deixa claro, e é óbvio que não é porque eu me perdoo que eu não tenho que consertar. Né? A reabilitação é aqui comigo, e as consequências do ato, é claro que eu tenho que ir atrás. Não tem jeito, não tem jeito, tá? Não anula a responsabilidade, não tem nada disso, né? Mas tem uma avaliação equilibrada, olha só, da dimensão e dos recursos que podem ser movimentados para que eu repare o ato. Então, eu tenho que ter clareza, né, disso aí. Tá bom? Então, essa daí que é a culpa que a Joana está falando. O conceito de culpa seria examinado sem castrações, demonstrando que é perfeitamente normal a sua presença, resultado inevitável do cair em si, após comportamentos irregulares, aceitando-a e liberando-a por intermédio da reabilitação, do processo de recomposição dos danos que foram causados pela presunção ou pela ignorância. Esse é o parágrafo que nós tínhamos lido antes. Deu para ficar claro agora do que ela está falando? Então, a culpa ela tem um sentido, ela tem vamos dizer assim, um caminho que ela nos leva, né? Então, vamos dizer assim, ela tem uma função na nossa psique, né? Uma vida saudável estrutura-se no ser e não naquilo que se tem e com frequência muda de mãos. Olha o que ela fala, estrutura, a base. A base é qual? Porque se a base minha é ter, isso vai determinar todas as minhas escolhas. Ou a base minha é ser. E aí eu fico, quanto mais inconsciente, quanto menos eu me conheço, mais eu fico exposta aos valores do coletivo. E quando eu ver, eu estou fazendo opções pelo ter. Entendeu? É opção de tempo, é opção de interesse, é opção do que eu gasto a minha energia, né? O como eu me lido com os problemas do dia a dia mostra na base de tudo tal ter ou tal ser.
E tem uma coisa muito fácil: você morreu, levou, é ser. Você morreu, ficou, é ter. É fácil, né? Você olha o caixão, e estou dentro do caixão. Eu lembrei do marido que pediu para a viúva que ele queria levar todo o dinheiro dele. Ela foi e fez um cheque nominal. O ter e o poder transformam-se em algozes do indivíduo, porque se transferem do estado de posse para tornar-se possuidores, escravizando-o na rede vigorosa do egoísmo e dos interesses subalternos. Então vamos parar aqui um pouquinho, né, gente? Isso aqui, gente, é o funcionamento egóico. Então, cada vez que eu reencarno, eu faço uma consciência chamada egóica, que ela tem o olhar do encarnado. E por isso os valores transitórios para ela é como se fossem eternos. Então, esse ter e poder é uma coisa que o ego gosta. E que nossa sociedade inteira se movimenta disso. E que normalmente eu engulo e sigo porque eu não questiono. A corrente, se tu for, tu vai seguir essa corrente, tá? Todo o sistema educacional nosso é formado por ter e por poder. E olha o que ela fala: virar algoz, porque isso é insaciável. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E depois que eu tenho muito, eu tenho medo de perder. Entendeu? Então, você vira de escravo. Você vira escravo. Aí, ó, transfere do estado de posse, torna-se possuidor. E não tem jeito, gente. Quando a pessoa tem, mais ela quer. Sempre tem. Ah, eu tenho um carro. Não, não, isso tem 10. 10 não basta, que anda o modelo do não sei aonde, que agora é novo, antes não tinha. Tinha um retrovisor do não sei o quê, a cor não sei o quê. Eu quero é esse. Então, é uma avidez que não tem fim. Não tem fim. Produzem conceitos falsos nos relacionamentos humanos, porque dão a impressão de que não se é amado, sendo que todos aqueles que se acercam estão mais interessados nos seus recursos do que naquele que lhes é detentor. De certo modo, infelizmente, assim ocorre na maioria das ocasiões, havendo exceções respeitáveis. Vocês entenderam do que Joana chamou a gente? Entendeu? Interesseiro. Interesseiro. Então, ela fala que aí a pessoa, quando ela tem, ou tem o poder, ou ter mais coisa, mais riqueza, né? Ou ter poder, né? As pessoas que aproximam dela, sempre ela tem aquela dúvida. Está interessada em mim ou no que eu tenho? E a Joana fala o quê? A maioria está interessada em quê? Que nós somos interesseiros, gente. Porque nós somos interesseiros. No nosso nível evolutivo, a gente é interesseiro, porque nós somos movidos por quê? Pelo nosso egoísmo. E ela fala, claro que tem exceções respeitáveis. Exceções. A maioria dos nossos relacionamentos são interesseiros mesmo. E quando a pessoa tem mais, gente, como se diz, quanto mais mel, mais abelha atrai, não é não? Quanto mais a pessoa tem, mais ela é assediada, e aí a dúvida dela procede. Procede. E isso não está apenas ligado à matéria. É. É isso aí. Nem só o dinheiro, né? Às vezes outras questões, né? Inteligência, perspicácia, várias Poder. qualidade, poder. Poder. Pensa que tem, né? Como é Mesmo que é? que a gente acha que a gente não tem, o outro acha que a gente tem. É aquela história de se eu fosse filho, né? Se fosse tão bonito quanto minha mãe acha que eu sou, gostoso, que a mulher acha que é.
E E não é nada rico disso. É. como... E rico como ele pensa que é. Pois é, mas isso, gente, depende do nível que eu estou, não é não? Então, vamos dizer, a fortuna, é claro, né, gente, que tem o rico, né, que é aquele que anda de jato e está de iate, né, que aquele lá, todo mundo sabe que ele é rico, né? Mas veja bem, para mim, às vezes um nível qualquer é mais do que eu tenho, não é? Então, essa aproximação do interesse varia. E, às vezes, você fica fascinado pelo poder que a pessoa tem, por exemplo, da inteligência, ser um professor famoso, um palestrista conhecido, né? Então, você se aproxima por causa disso. E, para mim, que ganho salário mínimo, talvez R$ 10.000 já, né? Vai me dar uma vida melhor, um apreço, um acesso a coisas que eu não tenho. E tem homem interesseiro também, tá, gente? Eu sou mulher, estou falando no feminino, mas tem homem interesseiro também, porque, porque também Muito. tem. Então é isso, a gente vira escravo, né? Hã? Passa para ela. Mais tímida. E você, para você ter acesso a outros locais e tal, você vai com uma pessoa mais extrovertida, anda com gente mais extrovertida. Isso também não é É. só questão. Às vezes, contatos. É. Contatinhos, você tem uns contatinhos que eu gosto. Mas o que a Joana está falando A música, hein, Vânia? é que aqui a gente cai numa rede, que a Joana está dizendo aqui, né, gente? Eu vou à procura do ter e do poder, e isso cria uma armadilha para mim, porque a partir daí eu tenho dúvidas se as pessoas também que se aproximam de mim, que eu já nessa situação de sucesso, né, de ter mais, porque isso me isola, porque eu sempre vou ter a dúvida, e ela fala aqui com razão. A dúvida se o outro está aproximando de mim por mim mesmo ou se é pelo que eu tenho. O que, Mas aliás, isso é muito tema de novela e filme, né? Nossa, demais. Ai, preguiça. mas você há de convir que tem pessoas, que tem casais que você fala assim, não é possível, né? Ai, ai. O indivíduo não é o que tem ou o que pensa administrar, mas são os seus valores espirituais, a sua capacidade de amar, os tesouros inalienáveis da bondade, da compaixão e do sentido existencial. Então a Jona está falando de conquista da alma, né, gente? O que a gente pensa administrar, isso é tão interessante, porque a vida muda e você perde tudo. Aquilo que você tinha certeza que era seu, né? Mas aí ela vai falar aqui, ó, tudo bem, a capacidade de amar, né, os tesouros da bondade, da compaixão e o sentido da vida. Isso é a coisa mais profunda, é a gente perceber o sentido das experiências humanas, o sentido das experiências dolorosas que a gente passa. As alegres, a gente nunca pergunta. Ah, está muito bom, a gente nem pergunta o sentido muito daquilo, não. Mas as dolorosas, tem uma mensagem nas experiências dolorosas, né? É o sentido da vida, para onde, né? Que todas essas circunstâncias estão me mandando, né? É para quê? Que movimento que é da minha alma? Então, é isso. O sentido existencial muda tudo, tá, gente? Porque o sofrimento sem sentido, ele machuca muito mais. Se você não vê um movimento que a vida te pede de abertura, de transformação, de crescimento, de mais leveza, de um olhar diferente que te torne mais leve, o sofrimento machuca muito. Tá? Não é o porquê, é o para quê. O porquê é importante para mim ficar em paz com Deus, saber que Ele é justo, Ele é amoroso, Ele me ampara, cuida de mim. Mas é o para quê que dá o sentido existencial.
O que que a vida, que movimento a vida está me chamando para fazer? Em face da ilusão em torno da perenidade da vida material, os apegos às posses levam aos conflitos, à insegurança, às suspeitas, muitas vezes infundadas, porque são fugidios e o que proporcionam é de efêmera duração. Então, por que que é ilusão? Olha para você ver, porque acha que a vida material não vai acabar. Perenidade é isso, né? Então, e por causa dessa ilusão que eu tenho, é que eu me apego, que eu tenho esses conflitos, insegurança, medo de perder, né? Suspeita do interesse do outro, de achar que o outro quer pegar o meu lugar, né? Tem tantas suspeitas, né? Medo de ficar doente, por quê, Marcelo? Põe, passa para ele aí. Não, porque a doença ela traz uma certa limitação, né? Então, a pessoa às vezes fica, principalmente quando vai chegando à idade mais avançada, Aí choca com essa ilusão, né? choca essa ilusão também. A vida é para sempre, aí vem. Você falou que a vida é para sempre, e a vida não é para sempre, É, né? Como você já falou, um dia todos nós vamos, né? é. Aí vem a doença e bate a verdade na sua cara. Isso tem a ver com uma questão que o Kardec traz, que é o ponto de vista. Ele fala que o ponto de vista determina tudo na nossa vida. Então, vamos ver o que Kardec fala aí. O Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que lhe suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Então, ele vai comparar dois pontos de vista. Se eu enxergo que a verdadeira vida é espiritual, o meu ponto de alcance do meu olhar vai além dos 100 anos dessa vida. Então, é uma eternidade. Então, o que são 100 anos numa eternidade? Então, olha como é que o simples olhar a longo prazo, como que torna, né, essas vicissitudes mais leves, diminui o peso das contrariedades, dos desafios da vida, só pelo fato de eu entender mais a longo prazo. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita. E se eu tenho essa ideia que a vida são somente esses 100 anos ou 80 anos, isso aqui é tudo que eu tenho, tudo o que acontece aqui tem um peso muito maior. E é o que ele fala, né? Então, só de eu duvidar, mas não é que eu não acredito, é porque eu duvido, só de eu duvidar eu concentro tudo nessa vida, e como que o peso fica maior, né? Então, só tem valor para mim o que eu posso pegar, o que eu posso conseguir. Porque eu não acredito em nada que é espiritual, né? E a perda de qualquer um deles é uma dor terrível. Então, isso que ele está falando do ponto de vista. Então, em face da ilusão em torno da perenidade da vida material, é que surge os apegos às posses. É o ponto de vista que a Joana está falando.
Aí eu saio de uma experiência dominadora para uma escravagista. Eu acho que essa segunda parte aqui não lembro, não. Pode ler. Sai-se de uma experiência Começa a dominada. ler aqui Não, do mas é tudo. Eiffage, que Em ela faz. Em face da ilusão em torno da perenidade da vida material, os apegos às posses levam aos conflitos, à insegurança, às suspeitas, muitas vezes infundadas, porque são fugidios e o que proporcionam é de efêmera duração. Foi aí que a gente parou. Sai-se de uma experiência dominadora para outra escravista, tendo os interesses fixados no ego e nos fenômenos deles decorrentes, quais sejam a ambição de mais ter e de mais poder, responsáveis pela prepotência, pela arrogância, que são seus filhos espúrios, ao invés da luta para conseguir alcançar a realidade interna. Então, o que a Joana está falando? O que dói é a maneira como você vê. É a maneira como você valoriza o que acontece. Então, não é o acontecimento em si. Está entendendo, gente? É a estrutura minha de pensamento, de valores e como eu estou olhando o fato, ou o desafio, ou o sofrimento, ou o que está acontecendo comigo. Então, eu viro escravo, porque eu estou fixada no ego. E o ego, ele tem essa defesa de não gostar de nada que causa desprazer, de querer tudo, de reter as coisas, do apego, porque ele é movido pelo instinto de sobrevivência. Então, ele acha que vai faltar, ele está sempre procurando reter, né? Ele está procurando sempre se sobrepor ao outro, o poder, né? Então, essa ambição de ter e mais poder, isso é o funcionamento do ego. Então, eu preciso questionar esse funcionamento do ego, que vai dar a prepotência de eu achar que eu sou melhor do que todo mundo, e arrogância, ao invés da luta para alcançar a realidade interna, ou seja, ao invés de eu investir no ser. Aí eu viro escravo dessa visão de mundo. É? Então, gente, o que a Joana fala? Os apegos à posse acaba levando a conflitos, a suspeita, eu torno escravo disso, né? E eu estou sempre numa ambição de mais ter, de mais poder, de prepotência, de arrogância, e por trás disso tudo tem uma visão materialista da vida e uma fuga para não alcançar a realidade interna. Então, olha bem, ao invés da luta para conseguir alcançar a realidade interna. Isso é interessante, porque eu arranjo um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para fazer aqui fora, e pode ser inclusive no centro espírita, tá? Que eu estou parecendo que eu estou sendo muito bondosa, então eu movimento muito aqui fora para eu não ter tempo de olhar para dentro. E às vezes eu estou fazendo muito aqui fora para comprar o céu. E perco a oportunidade de construir o céu dentro de mim. Aí eu perco a chave lá fora e não tem como entrar aqui dentro. E às vezes a gente usa muito isso, tá, gente? Como forma de fuga desse encontro, desse momento de ter, de pensar o que eu estou sentindo, aonde isso está me levando, né? De ter esse momento para nós no dia a dia, e a gente se perde muito em fazer. Aí, meu Deus, tua casa tem que ser brilhando. Será que não dá para ser limpa só? E você ter um tempinho de tempo para você se desgastar menos. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Tá ok? Então, só te trazer esse texto que estava lá no capítulo 1, nós já vimos, e que linka com isso que ela está voltando agora, tá? A fixação no corpo e nas suas reais como falsas necessidades, nele desenvolveu ambições desmedidas,
a princípio como básica para a conservação da vida, mais tarde, porém, como recurso de poder para gozar, dando vazão à inferioridade moral não superada, o que atrela às paixões primitivas. Apesar de todos os embates fisiológicos, sociológicos, éticos e morais, não conseguiu um desenvolvimento idêntico nessa área, conforme logrou no comportamento externo. Isso ocorreu porque a evolução exterior é mais fácil de ser adquirida em relação à da natureza interior, que impõe vigilância e sacrifícios especiais na área dos sentimentos e da razão. Então, o que a Joana está falando? Nós estamos fixados no corpo, né, gente? Eu estou fixada no corpo, pego as necessidades, parte delas eram reais, exagero, tenho uma ambição desmedida, vou saindo e alimentando as minhas paixões e conquistando, e é mais poder, e é mais ter. E o que ela faz? A gente muda o comportamento externo. Parece que a gente é civilizado. A gente gosta de ser civilizado, né? E aí, quando vai ver por dentro, a gente não fez, porque por dentro é mais difícil. Então, é mais fácil eu ter um comportamento civilizado, mudar por fora, né? Fazer esse embate por fora. Por quê? Vai exigir de mim vigilância e sacrifício. Evoluir, sim. Então, gente, é na área dos sentimentos e da razão. Então, essa percepção das minhas emoções, a minha aceitação dessa emoção, eu perceber o que estava por trás daquela emoção quando ela sofreu o gatilho, vigiar aquela dor minha, entrar em contato com ela. Olha o trabalho que isso dá. E é um trabalho que é doloroso, é um trabalho que eu tenho que me debruçar, que eu preciso de sinceridade comigo mesmo, né? Então, exige sacrifício, porque chega um momento que eu tenho que sacrificar aquele impulso que eu já tenho, aquela pulsão que quer se realizar. E eu já tendo consciência dela, eu vou ter que segurar. É o impulso da inveja, da posse, da dominação. Às vezes a raiva destrutiva em relação ao outro, que eu nem tenho consciência. Na medida que eu vou pegando essa consciência, vou entendendo os processos por trás, eu vou ter que aprender a sacrificar. Entendeu? E ver esses instintos. Hoje eu só satisfaço o instinto de dominação, de conservação, esse ter, esse querer comandar, possuir, ter o poder sobre o outro, é tudo instinto. Eu vou ter que abrir mão disso. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguém em casa? Alguém aqui? Desculpa aí, Ivana, eu tive que sair correndo aqui, porque o pessoal veio carregar um carro aqui para levar para São Paulo, e eles me chamaram lá embaixo, eu tive que sair da reunião e estou voltando agora. Não tem problema, Lourdes, tudo certo. Aí correndo. Então, pode